Vamos lá, finalizar aqui o assunto de tanatologia. Inclusive está errado aqui, né? Tanatologia. É tanatologia. Daqui a pouco conserto. Começando aqui com duas classificações doutrinárias. Duas frases doutrinárias, vou dizer assim. A necrópsia médico-legal, realizada por médico legista, ou seja, ela só pode ser realizada por médico, é a perícia das perícias. A necrópsia é funcional ou fundamental para avaliação do serviço da qualidade do serviço de saúde. Né? Ou seja, a necrópsia também pode evidenciar uma morte por atendimento inadequado, erro médico, etc. Tem como meta fundamental sempre isso aqui, ó, evidenciar a causa morte, ou seja, a causa da morte. O que originou o óbito? Né? O que é que causou? Foi um fator externo? Se for um fator externo, morte violenta. Foi um fator interno, como uma doença, uma patologia. Então, aqui ela vai se dividir, né? Pode ter finalidade médico-sanitária, clínica, que no caso aqui vai remeter à doença, ou esclarecer problemas de interesse da justiça, que geralmente são as mortes violentas. Pode fornecer também o tempo estimado de morte, a causa, como já foi dito, e a identificação. Isso aqui é importante, porque nos casos de pessoas mortas não identificadas, mesmo que a morte seja não seja violenta, enfim, seja uma morte evidentemente natural, você conhece ali a causa da morte, foi uma patologia, mas essa pessoa não foi identificada, não apareceu ninguém para identificá-la, nem ela portava nenhum tipo de documento, ela vai ser obrigatoriamente levada ao IML para que se faça a necrópsia, certo? Inclusive é a antropologia. A antropologia é que é responsável por essas situações relacionadas à identidade, identificação, etc. Aqui, já adiantando, necrópsia branca é quando é feita uma perícia, porém os peritos não conseguem chegar a uma conclusão. Tem outro termozinho aqui, que no caso é denominado a necrópsia branca, né? Que é a morte indeterminada. Ou seja, foi feita a necrópsia, porém não foi possível chegar à causa da morte. A proporção que ocorre é em 1 para 200, ou seja, 0,5%, né, um baixo percentual. E aqui, ó, o envenenamento, pode ocorrer nos casos de envenenamento. A necrópsia pode atender a interesses distintos. Médico legal, médico sanitário. O médico legal não precisa de autorização da família. Isso aqui já é regulamentado por lei. É a chamada necrópsia médico legal aqui, ó. Por imperativo de ordem legal. Quando é que isso aqui vai ocorrer? Questões de morte violenta, questões de não identificados, né? Como eu falei ali em cima. Inclusive, acho que tá certo aqui. É prerrogativa da medicina legal, sendo que tal condição determinada por lei, né? Da mesma forma que algumas de interesses apenas médico sanitário. Ou seja, aqui, para resumir isso tudo, geralmente vai ser necessário para que se faça uma necrópsia por interesse clínico, é necessário uma autorização da família, geralmente, né? Mas vai existir exceção em que não é necessário uma autorização da família. Por exemplo, uma pessoa que morreu de uma morte natural, porém a doença que causou a morte dessa pessoa seja uma doença nova, desconhecida, né? Por exemplo, o Covid-19, imagine lá as primeiras pessoas que morreram de Covid lá na China,
Então, não ia necropsiar essas pessoas. Claro que tem que necropsiar para entender melhor a doença, né? Então, não necessariamente todas as vezes vai ser necessária essa autorização da família, né? Mas aqui, partindo do ponto que seja, ó, mediante autorização da família, poderá ser pelo próprio paciente enquanto ele estava em vida, mas deve ser ratificada pelos familiares e etc. Esse texto todinho aqui é para justificar o porquê é importante a necrópsia, mas eu não vou ler não. Inspeções internas e externas é um assunto um pouco mais específico. Eu vou dar uma olhadinha só nos pontos principais aqui, certo? Vamos lá. Inspeção externa. Claro, né? Interna vai ser dentro do corpo, externa ao cadáver, né? Aos aspectos externos do cadáver. Isso aqui já é intuitivo. Inspeção externa deverá compreender um exame de conjunto e um exame né? Dos grandes segmentos do corpo. O que é que se procura? Os elementos para escrever a identificação, descrição de sinais de morte, que começa a evidenciar 6 horas após o óbito. Inclusive, né, segundo o CPP, a necrópsia deve ser feita após 6 horas do óbito, né? Exceto se for justificável anterior a isso, né? E como é que vai ser justificado? Imagina um cadáver sem a cabeça, né? Uma pessoa sem a cabeça. Não tem como ela estar viva. Então, mesmo que seja anterior a 6 horas, vai ser possível sim ser feita essa necrópsia. E algo interessante também que eu vi, existem os efeitos no corpo, né, imediatos, os eventos abióticos imediatos e os consecutivos. No caso dos imediatos, não dão certeza de morte. Porém, nos consecutivos, dão certeza de morte. E quando se for verificável algum tipo de evento consecutivo, livor mortis, algor mortis, rigor mortis, qualquer um desses aqui já pode ser justificado. Isso aqui por si só já justifica uma necrópsia anterior a 6 horas. Certo? Vamos lá. Nos casos em que a morte estiver devidamente evidenciada, os peritos deverão justificar no próprio auto o procedimento mais precoce. Adiantando também, porque eu não sei se vai ter aqui no material, aqui fala sobre inspeções internas e externas. As externas sempre vão ocorrer. Agora, as internas nem sempre. Se for possível evidenciar a causa da morte pelos seus aspectos externos, não é necessário se fazer uma inspeção interna, que é o caso, principalmente isso aqui vai ocorrer em acidentes, né? A pessoa morreu de acidente, tá lá os ferimentos fora do corpo, e se já não for necessário abrir o corpo, para quê? Não foi uma morte, não tem um interesse maior da justiça em relação a isso, como por exemplo uma terceira pessoa envolvida. Então pode ser feito só externamente, não precisa observar os aspectos internos. Descreve o sexo, complexão física. Aqui é em relação ao procedimento, né? Nutrição, estatura, idade. Impressões digitais, no caso de cadáveres desconhecidos, né? Lembrando que aqui é uma exceção à regra de morte natural. Se o cadáver for desconhecido, aí ele vai lá justamente com o intuito de quê? Que geralmente a necrópsia ela vai buscar uma causa, né? Causa da morte. Mas nesse caso aqui, ó, de cadáver desconhecido, ela vai buscar a identificação, né? Quem é essa pessoa? Qual é a origem dela? Para caracterizar a morte, deve escrever estado de rigidez, flacidez, localização, extensão, enfim, tudo que for necessário. Como eu falei, eu não vou me ater muito a isso aqui, porque vai começar a ficar um pouco específico. Ó. Exame dos grandes segmentos do corpo, na seguinte ordem: cabeça, pescoço, tórax, abdômen.
isso aqui vai ser um pouco mais profundo, não vai ser necessário nesse momento. Lesões mais importantes devem ser fotografadas, como sempre, né? Sempre fotografa tudo. No pescoço, observa a movimentação dele, para evidenciar a fratura, tal. No tórax, abdômen superior, vou passando aqui. Algo interessante, a genitália externa deverá ser observada em todas as perícias, principalmente nos homicídios, nos suicídios menores de 18. Geralmente não é para ver se vai ter alguma relação sexual com a causa da morte, né? Na inspeção interna, serão esses tipos aqui de exames, ó, da cave do crânio, tórax e abdômen, cave vertebral, pescoço, né? Sempre importante o pescoço. Pescoço e cabeça sempre está presente aqui, né? A gente já pode observar. Eu vou passar já lá para baixo, porque aqui ele vai especificar cada um desses tipos de exames aqui. Exame das vestes é muito importante também. Ó, em primeiro lugar, inspeção do conjunto para avaliar o aspecto, desalinho, disposição, arranjo, se estão íntegras ou rotas, secas ou úmidas. Observa, né, os aspectos da roupa. A roupa fala muita coisa, a roupa do cadáver fala muita coisa sobre o que realmente aconteceu. Depois de olhar como um todo, aí vai peça por peça, começando pelas exteriores, é claro. Deverão merecer maior destaque as manchas. Interessam as soluções de continuidade, que é tipo a marca. Tem uma marca tem um corpo e a camisa. Ver se a marca que está na camisa está no mesmo local, embaixo dela no corpo, né, para ver questão de movimentação, essas coisas que são chamadas soluções de continuidade. Por exemplo, uma pessoa que morreu com um disparo de arma de fogo vai furar a camisa e posteriormente furar o corpo. Tem que ver se está ali alinhado, né, com aquela na mesma posição. Orifício de saída, os bolsos, é claro, né? Erros mais comuns nas necrópsias legais. Exame externo sumário ou omisso. O cara tá com preguiça. Intuição, isso aqui não é admitido, né? Tem que ser sempre técnico. Falta de ilustração, né? Aqui tem a ver com a fixação. Entendimento errado, ou seja, chegou a uma conclusão errônea. Necrópsia incompleta. Exames à noite, né? A gente sabe que a necrópsia pode ser em qualquer dia, qualquer hora, independente de ser feriado, de não ser, de local. Mas é fato que uma necrópsia à noite, ela pode não ser tão eficaz quanto a necrópsia durante o dia. Falta de exames subsidiários, quando necessário, né? Ou seja, nem sempre isso aqui é necessário, até porque às vezes o próprio exame externo do cadáver já é o suficiente. Mas às vezes é feito externo, interno e ainda é necessário exame subsidiário, mas não foi feito. Então, também pode ser chegar a uma conclusão errada. Imprecisão, dubiedade da causa e das respostas aos quesitos. Incisões desnecessárias, obscuridade descritiva. Causas jurídicas da morte. A morte pode ser natural ou não. Quando não se conseguir chegar à causa jurídica da morte, será a morte indeterminada, né? Como eu coloquei lá em cima. Cita-se como exemplo: quando um corpo é encontrado em estado de esqueletização no meio do mato, mas não se percebe sinais de fratura ou outras formas de violência. Tanto pode ter sido morte natural como violenta. Nesse caso, não pode dar a causa médica, nem as autoridades podem chegar à causa jurídica. A causa jurídica
da... Ficou estranho isso aqui, né? A causa jurídica dá enquanto morte natural resulta de uma patologia. Morte natural tem a ver com patologia. Já a morte violenta é consequência de um ato praticado por outra pessoa ou por si mesma. Como, por exemplo, um suicídio, né? Nesse caso aqui. Ou em razão de acidentes. Sempre existindo responsabilidade penal a ser apurada. Lógico, né? Apurada. Não quer dizer que a pessoa vai ser condenada por nada, mas é necessário que se investigue sempre, que se tratar de uma morte violenta. Mesmo estando o cadáver em estado avançado de putrefação, seria possível identificar a causa jurídica. No homicídio doloso, aqui ele vai colocar vários tipos de morte e algumas características comuns a esses tipos de morte. O perito, o que é que ele vai esclarecer à justiça no caso de homicídio doloso? O nexo causal, né? Entre o quê? Entre a agressão e a morte, né? O nexo causal é justamente essa ponte aqui. O meio empregado, faca, arma. O estado mental do homicida, ou seja, ele não está envolvendo só a vítima, mas também o autor. A periculosidade dele. A questão da embriaguez, se foi fortuita ou pré-ordenada. Se foi mediante emprego de veneno, fogo, explosivo. Isso aqui é importante para qualificar o crime, né? São qualificadores. Se foi cometido sob violenta emoção, no caso aqui para diminuir a pena. Idade do agente, atitude da vítima, ou seja, tudo isso aqui vai importar para a justiça para fins de apuração no processo penal, né? Para ver se vai atenuar, se vai diminuir pena, se vai qualificar, se vai majorar. Então a necrópsia vai ser muito importante para evidenciar esse tipo de responsabilidade. A execução de atos da vítima, ou seja, se foi possível ela se defender ou não. Mudança de posição, dolosa ou acidental da vítima, geralmente após, né, após a morte. Para que ela faz isso? Para dificultar o trabalho da perícia. Sendo o agente silvícola, o grau de adaptabilidade ao meio, né? Ou seja, é aquele que habita na selva. Se ela vai ser mais parecida com uma pessoa ou como se fosse um animal, né? Não tem convívio com a sociedade, não conhece as regras ou a sua cultura é outra. Suicídio. O que é o suicídio? É a deserção voluntária da própria vida. Por que esse voluntário aqui merece um destaque? Porque nem sempre uma pessoa que retira a própria vida é considerada um suicida. Imagine que tá lá o pai tem um inimigo. E esse inimigo pegou o filho desse pai e disse: olha, se você não tirar sua própria vida, eu mato o seu filho. E esse pai vai lá e tira a própria vida. Isso não é um suicídio, mas sim um homicídio, porque houve uma coação, né? Então, ó, é a deserção voluntária da própria vida. É a morte por vontade, ou seja, ele quer se matar sem constrangimento de si próprio. É aquele que deliberadamente consuma a própria morte. E existem dois elementos, subjetivo e objetivo. Subjetivo é a vontade, né? Tem que haver a vontade, como eu falei. E o resultado, morte, que é o objetivo. Dessa maneira, exclui-se do conceito de suicídios que morrem no cumprimento do dever. Há exemplo aqui de soldados de guerra. Né? Que bagunça.
soldados de guerra. Não quer dizer que uma pessoa vai para uma guerra sabendo que tem grandes chances de morrer, que ele é suicida. Não, a vontade dele é voltar para casa, né? Mas se lá ele morrer, e aqui tem outros exemplos, né? Bombeiro em ação, eles não são suicidas, a vontade dele não é morrer. A grande maioria dos suicídios ocorre atualmente como acontecimento impossível, súbito e inesperado, sem antecedentes que levem à suspeição de sua ocorrência. Geralmente é na surpresa, né? Quando alguém se mata, todo mundo fica surpreso com isso. Ó, não exteriorizam período de preocupações e reflexões sobre autodestruição. Agora, existem também os premeditados, né? Aquelas pessoas que tentam se matar várias vezes. Ó, suicídio premeditado com frequência sobre estado de ansiedade, insônia, fobia, dificuldade sexual, desinteresse, inapetência na afetividade, sentimento de culpa ou insuficiência. Só que, ó, tá destacado aqui que isso é a minoria. A maioria das pessoas que se matam são de forma inesperada. Os locais são extremamente variáveis. Pode ser em residência, pode ser em hospital, pode ser no quartel, num lugar ermo, em via pública, na prisão, cemitério, enfim. Não existe uma incidência maior de local ou de outro local. O suicídio pode ocorrer em qualquer canto. Morte acidental. É a causa da morte representada por acidentes aeroviários, ferroviários, marítimos e, em sua maioria, pelo desenvolvimento do tráfego, velocidade de veículos. Tá? Aqui, deixa eu ver se vai ter aqui. Aqui, ó, os acidentes de trânsito vêm crescendo, tem ceifado mais vidas do que fizeram todas as guerras registradas na história da humanidade. Então, aqui, campeão de morte acidental. Acidente de trânsito. Possíveis causas jurídicas da morte. Aqui vai falar sobre, ó, vão ter vários exemplos, sobre o que acontece também nesse tipo de morte. Lesões corporais, asfixia por confinamento. No caso aqui vai ser o gênero, né? Lesão corporal e aqui espécie. Asfixia por confinamento. Ocorre quando um ou mais indivíduos no ambiente restrito fechado sem condução. Geralmente, esse tipo de asfixia aqui, né, de lesão por confinamento, é acidental. Né? Pode ser homicídio ou suicídio, mas geralmente é acidental. A vítima pode apresentar lesões de desespero. Exemplo disso aqui ocorre em Minas, né? Minas terrestres. Os trabalhadores, sei lá, explode algo errado ou cede, eles ficam presos debaixo da terra. Asfixia por monóxido de carbono. Não é normalmente considerado como um causador de morte por intoxicação. Geralmente é asfixia mesmo, né? A pessoa morre sem ar. É constante como forma de suicídio e raramente é acidental ou suicida. Mas, ó, acidental acontece. Raro, mas acontece. Asfixia por sufocação direta. Oclusão da boca e das fossas nasais. Aqui vai ser sempre de caráter criminoso, né? Ninguém vai matar outra pessoa dessa forma acidentalmente. Agora olha o detalhe aqui, ó. É comum na prática de infanticídio, né? Que é quando a mãe, decorrente de estado puerperal, mata o próprio filho. Acredito que durante ou logo após o parto, né? Sufocação direta, aqui é asfixia. Aqui é sufocação direta por oclusão das vias respiratórias, geralmente acidental. Corpos estranhos impedem a passagem do ar para os pulmões, né?
Nos afogamentos, temos o sinal do cogumelo da espuma na boca. Então, qual a diferença daqui? A sufocação direta e a oclusão. Aqui seria as mãos, né? As mãos. E aqui seria um engasgamento ou um afogamento, que está fechando a via aérea, né? Vou colocar aqui afogamento. Sufocação indireta. Aqui você já não fecha o canal, mas você comprime o tórax e o abdômen, né? Geralmente é acidental ou criminosa. Instrumentos cortantes, como no suicídio, cortou o pulso. No homicídio, né, por faca. Contundentes, comum no homicídio, suicídio e acidente. Corte contundentes, homicídio e, excepcionalmente, acidentes. Perfurantes, homicídio, raro em suicídio, né? Dificilmente você vê alguém se matar com um instrumento perfurante. Pêfuro cortante, como em homicídio, partiu para esse tipo de morte, geralmente aqui, ó, vai ser homicídio, mais raro um pouquinho, suicídio e dificilmente acidental. Esmagamento, comum em acidente, né? Principalmente acidente de trabalho. Precipitação, comum do suicídio e no homicídio, e raramente, ó, no acidental. Aqui eu já vou passar, vai ter uma imagem lá embaixo que fala melhor sobre a precipitação. Já já a gente lembra dela. Mas geralmente vai ocorrer o quê? O que é a precipitação? É só lembrar de um precipício, né? Ou seja, é uma queda de um local alto. E ela pode se dar acidentalmente, que é a mais difícil. Homicídio, ou seja, uma pessoa empurrou a outra. Ou então suicídio, a pessoa pulou da ponte, né? E o que é que vai acontecer na queda? Hemorragia interna, quebra de ossos. Geralmente os efeitos vão ser internos do corpo, né? Aí aqui ele vai falar melhor sobre os 3 casos, mas para fim de questões o que vai importar é isso aqui, ó. É a distância entre o local que ele estava, no caso a angulação, né? Angulação. O que é que isso aqui quer dizer? No acidente, vai ser o mais próximo possível da base, ó. Pode ver que o ângulo é o menorzinho. O suicídio é o maior. Por que o maior? Porque, como ele vai por vontade própria, ele vai pegar o impulso. E esse impulso dele mesmo vai fazer com que ele chegue mais longe, né? Já no homicídio vai haver um impulso, só que esse impulso é de outra pessoa, né? E geralmente por haver uma certa resistência, a distância vai ser menor que a do suicídio. Já no acidente é a mais próxima de todas, porque ele não queria isso, ou seja, ele não se impulsionou e nem outra pessoa impulsionou ele. Foi um ato acidental, então ele só cai. E aí, ó, vai ser o mais próximo. E tem que ler direitinho a questão, porque não vai ter questão cobrando exatamente isso aqui, né? Se os indícios são maiores para um acidente, um homicídio e um suicídio. Enforcamento é comum em quê? Suicídio, né? Pode ocorrer no caso de um homicídio também, pode, né? Justamente para mascarar isso. Mas o comum mesmo é em suicídio. E a gente vai ter, eu vou até, vamos lá, enforcamento, ó, vou marcar esses aqui. Enforcamento, estrangulamento, esganadura. Qual é a diferença entre a esganadura e o estrangulamento?
O enforcamento a gente já sabe. Qual vai ser o detalhe do enforcamento? O peso do corpo da vítima, ou seja, é o peso dela que vai puxar esse corpo para baixo utilizando a gravidade que vai causar a morte, né? Ou seja, tem a corda, ela bota o pescoço aqui na corda e o peso do corpo dela é quem vai puxar para baixo, lesionando a si mesma, geralmente, né? Claro, porque também pode ocorrer em homicídio, e causando a morte. Já no estrangulamento, o corpo da vítima é passivo, ou seja, enquanto aqui no enforcamento ele é ativo, ele é fundamental para causar, aqui ele sofre a ação de outra pessoa, né? E olha, qual o detalhe? Força constritiva do laço. Os dois vão envolver uma corda, os dois vão envolver um laço. Porém, no enforcamento, a própria pessoa utiliza o seu corpo. No estrangulamento, outra pessoa pega uma corda, coloca no pescoço dela e puxa. Então, ó, aqui é comum em homicídio. Aqui é comum, o enforcamento é comum em suicídio. Aqui, peso do próprio corpo, né? Ó, próprio corpo. Ela passivamente vai lá e faz isso. Ficou confusa essa frase, mas deu para entender. Aqui a pessoa é passiva, né? Aqui ela é passiva. Aqui ela é ativa. Aqui ela não quer, geralmente, né? Ela não quer. Geralmente não, diz que sempre, né? Ela não quer. Aqui geralmente ela quer. Então essa é a diferença, mas ó, os dois vão envolver um laço. Aqui a força ativa é de outra pessoa, é a do laço, porém, outra pessoa. A esganadura também é outra pessoa. Agora, o que é que vai ser utilizado ao invés de um laço? A própria mão, a construção do pescoço pela própria mão. Sufocação, comum em acidente e homicídio. Afogamento, raro em homicídio, geralmente é acidente e suicídio. Envenenamento, comum em suicídio, mas pode acontecer também aqui, ó. Queimadura, suicídio e acidente. Tortura. Tortura vai haver muita questão de equimose e hematoma, né? Ou seja, a pessoa foi torturada até a morte. Logo, vão haver hematomas, equimose. Isso aqui eu já vi em questão, comumente na face, né? O povo gosta de torturar utilizando tronco, face e extremidades da bolsa escrotal. Aqui é um assunto mais para traumatologia. Lesões em vida após a morte. Né? Diagnóstico diferencial entre as lesões intravita e pós-morte permite, durante o exame macroscópico ou microscópico, concluir sobre questões. Enfim, aqui é para saber se as lesões encontradas no morto, se foram feitas anterior ou posterior à morte. E aqui vai ter alguns sinais, não vou me ater a eles, mas aqui existem alguns sinais, é muito específico isso, que vão determinar se essas lesões foram feitas quando a pessoa estava viva ou quando estava morta. Cronologia pode-se verificar, né? Antes da morte, imediatamente após a morte, logo após a morte, certo tempo após a morte. Informação importante aqui: as lesões que se verificam após a morte não apresentam reações vitais, como hemorragia, coagulação, etc. Reações em geral, né? As lesões produzidas após a morte são as chamadas lesões brancas. Né? Lembrar também, já puxando o gancho, necrópsia branca é morte indeterminada. A hemorragia é um sinal característico de morte produzida em vida. E a coagulação também é um fenômeno
vital. Vamos lá, essa parte sim, que eu vou começar a falar agora, é importante para o assunto. Inumação. O que é inumação? Inumação é enterrar, é o enterramento, sepultamento normal, né? Inumação simples e com necrópsia. Vamos lá. A simples é a forma mais corriqueira. Deve-se aguardar o período entre 24 e 36 horas, salvo por motivos excepcionais, como no caso de doenças contagiosas, caso de Covid, né? Que no caso do Covid, ela não tinha aquele evento, né, do velório e tal, a pessoa diretamente já ia ser sepultada, não esperava esse tempo aqui. Não pode ser feita sem a certidão de óbito, certo? E com necrópsia, no caso de morte violenta, consequentemente facultativa em mortes naturais, né, já que existe outras modalidades. Por que, no caso de morte violenta, ela é obrigatória? Para uma possível exumação, que é o que a gente vai ver aqui embaixo. Com a necrópsia, visa a determinação do tempo da morte, identificação do cadáver e a determinação da causa da morte. Né? Exumação. O Código de Processo Penal, esse artigo 163 menciona, em caso de exumação, presumo cadavérico, a autoridade providenciará para que em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência. Qual diligência? A exumação, da qual se lavrará o auto. O administrador do cemitério, público ou particular, indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência, né? Caso ele não indique. No caso da recusa, né? Ou seja, da desobediência, ou na ausência dele, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo se constará no auto. A exumação aqui é doutrina, né? O que é a exumação? É o desenterramento do cadáver. E qual a finalidade dele? Reclame da justiça, isso aqui é sempre com ordem judicial, para a averiguação de uma exata causa da morte, identificação, né? Ou seja, geralmente aqui são informações que apareceram depois, né, de um certo tempo, e foi pleiteado na justiça, até mesmo questões sanitárias também. Qualquer que seja o tempo, eu já vi questões dizendo que só pode após 10 anos, tal. Não existe tempo. Qualquer que seja o tempo decorrido do falecimento, há sempre condições de surpreender alguns fatos de interesse policial judiciário em uma perícia pós-exumática, por mais avançado que seja o estado de decomposição. Sempre é possível chegar a algumas evidências significativas. Cremação é a incineração, né? Queimar o corpo até virar cinza. Aqui temos técnicos e tal. Desvantagem da cremação, claro, não é possível que se faça uma exumação, né? Porque o corpo virou pó. A fim de contornar esses riscos, comumente se exige minucioso exame cadavérico prévio, registro de impressões digitais, descrição da arcada dentária, etc. Só se procede em 2 casos, né? Quando houver vontade expressa da pessoa em vida, então a família não pode decidir por si só isso, e por interesse de saúde pública. Lá embaixo vai ter um detalhezinho maior em relação à cremação. Embalsamento. O que é o embalsamento? O objetivo principal dele é impedir a putrefação, né? Ou seja, é conservar o corpo para que... Acho que aqui ele vai dar um exemplo. Ao mesmo impedir a decomposição putrefativa, permitir o sepultamento no prazo maior que 4 dias após o falecimento, né? Como em algumas culturas aí, o corpo ficava sendo velado por 7 dias. E utiliza algumas técnicas de embalsamento justamente para que se permita isso. Aqui é muito importante, atestado e declaração ou certidão de óbito. O que é o atestado? Aqui eu vou ler tudo porque é muito importante.
A materialização da morte é oferecida pela declaração de óbito, ou certidão, né? Onde uma das partes é denominada de atestado. Então, aqui está o atestado, aqui está a declaração, né? Então, o atestado está dentro da declaração. Ambos são privativos de médico. Então, enfermeiro não pode não? Atestar um óbito? Não, não pode. Só médico, só e apenas só. A única exceção são as localidades onde não existem médicos, quando serão designadas 2 pessoas para que confirme e ateste o óbito, e não sua possível causa. Ou seja, nessa única exceção, qualquer pessoa pode. E qual é essa situação? Em que situação isso aqui se dá? Quando não existe médico na localidade. Todo canto tem médico hoje, né? Então é muito difícil acontecer isso. Mas é importante saber que existe essa exceção. No caso aqui, ela vai atestar a morte. Ela não vai indicar a possível causa, mas apenas confirmar que a pessoa morreu. O atestado tem 2 principais funções: fornecer dados estatísticos de mortalidade e outra função higiênico-sanitária, que permite a inumação, cremação, qualquer outro, né? Então, já foi visto que você só pode tomar qualquer atitude dessa aqui, enterrar, cremar, com o atestado de óbito. Atestado é um documento que afirma a veracidade de um fato, sendo uma parte da declaração de óbito, né? Atestado, declaração. Certidão de óbito. Geralmente, o que acontece? Vamos pensar numa morte normal, uma morte natural de uma pessoa que morreu por causas naturais, né, por uma patologia, morreu no hospital assistida por um médico, e o médico plantonista deu o atestado. A família, de posse desse atestado, vai até o cartório e pede uma certidão. A certidão é aqui, ó. O que a certidão faz? Informa e dá fé sobre a existência de um atestado. Então ela é como se ela homologasse. É como se ela homologasse, né, o atestado. E aqui sim, após ir no cartório homologar e emitir essa certidão de óbito, é que é possível se proceder aqui, né? Com exumação, cremação, etc. Destino do cadáver em morte natural ou que o médico não saiba a causa. No caso de morte natural, ela não vai ser objeto de análise. O que é a morte natural, geralmente? Ela é hospital, né? Assistida por médico, ou em casa, assistida por médico. Morte desconhecida, mas com suspeita de violência, análise médico-legista, né? IML. Quando o cadáver deve ser enviado para IML? Morte violenta, morte suspeita ou morte natural de pessoa não identificada. E no caso de uma pessoa que morreu em casa e ela não tinha doença, para onde é que essa pessoa vai? Se aparentemente for patologia, aí vai para o SVO, que é o quê? O que é o SVO? Constitui-se no exame do corpo de pessoas que morrem sem assistência médica ou por causas naturais desconhecidas. Claro, excluídas aquelas que foram vítimas de violência. Então, se a pessoa morreu por uma doença desconhecida, ela morreu em casa, sozinha, uma velhinha de 90 anos, aparentemente ela morreu por doença.
mas ela não foi assistida por médico. Então ela vai para o SVO. Quem é que trabalha no SVO? Médicos patologistas, que são especialistas em doença, os quais, após análise e conclusão, elaboram o atestado de morte. Então, no caso das mortes desconhecidas ou sem assistência médica, vai para o SVO. Quem pode solicitar a liberação do corpo do ML? A gente vai ver aqui no final qualquer pessoa, mas vamos lá. Parente de primeiro grau. Se não é possível, parente de segundo grau. Se não é possível, amigo da família. Desde que tenha autorização do delegado de polícia local. É possível cremar um corpo que foi submetido a exame necroscópico? Vamos ver. A lei tal estabelece que a cremação de um cadáver somente será feita daquele que manifestou a vontade, né? Então aqui a cremação não pode ser feita somente por vontade da família. Tem que haver também a anuência do morto quando ele era vivo, ou no interesse da saúde pública, né? E nesse caso aqui, ó, tem uma seção interessante, que para haver isso, o atestado vai ser firmado por 2 médicos ou por um médico legista. No caso de morte violenta, depois de autorizada pelo juiz, né? Então vamos sintetizar isso aqui, ó. Vamos lá. Cremação. Vamos pensar aqui numa morte natural. Tem que se haver um cuidado maior com isso aqui, né? Tem que colher as digitais, tem que ser uma perícia, um exame mais bem feito. E como é que tem que ser aqui? 2 médicos. Agora, se foi uma morte violenta e essa pessoa queria muito ser cremada depois de morrer, aí a família tem que pedir a autorização judicial. Mas nesse caso aqui, apenas um médico legista. Sobrevivência ao tempo entre a lesão e a morte, né? Isso aqui já foi visto. Como oriência, ocorrência de falecimento de 2 ou mais pessoas de uma mesma família de modo simultâneo, sem que seja possível identificar quem morreu antes e quem morreu depois. Pré-moriência, pré. É a morte de uma pessoa ocorrida anteriormente a outra. Isso aqui é importante mais para o direito civil, né? Para questões de herança e tal. Mas eu acredito que numa questão cobrando isso aqui, tem a ver com simultaneidade, né? Então, elas morreram de modo simultâneo. Agora, uma morreu previamente e depois morreu a outra. Direito sobre o cadáver. Aqui alguns crimes em relação a cadáver, funeral, etc. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Violação de sepultura. Vilipêndio ao cadáver. E aqui algumas observações interessantes. Vamos lá. Uma pessoa que foi vítima de acidente de trânsito, que foi socorrida ao hospital, que recebeu tratamento médico por vários dias, ou seja, aqui ela está recebendo assistência médica, né? Mas acabou falecendo, deve ser encaminhada a ML. Oxe, mas espera aí, mas ela não morreu assistida por médico? Morreu. Só que, mesmo que ela tenha sido assistida por médico, a causa foi violenta, né? Que vinculação do médico legista, sendo este o único competente para produzir o atestado de morte. Então, mesmo que passou vários dias, entrou em coma, foi assistido por médico, só que a lesão originária que causou essa morte foi violenta. Logo, necessariamente, ela tem que passar por um médico legista para que se faça uma necrópsia. Morte indeterminada já foi falado, né? Não se chegou à conclusão após a perícia. O aparecimento de sinal abiótico consecutivo pode iniciar já com 2 horas após o óbito. Justifica a exceção de realizar necrópsia antes das 6, falei também. Evaporação tegumentar, é a desidratação.
Coloquei aqui porque faltou no outro material. Né? É o primeiro fenômeno cadavérico consecutivo, podendo aparecer já dentro de 15 minutos a meia hora, ocorrendo apergaminhamento cutâneo da conalidade pardacenta, perda de peso, dissecamento, turvação da córnea, e inclusive é o que origina a mancha negra, né, de esclerótica, o sinal de soma elétrica. Eu coloquei aqui porque a desidratação é um sinal abiótico consecutivo, certeza de morte, certo? Não é imediato, é consecutivo. Aqui, essa imagem aqui vai ser a mancha negra da esclerótica e aqui vai ser a turvação da córnea. Homeostase ambiental. Esse termo aqui eu coloquei por quê? Porque é quando se chega, né, no caso do algum mortis, quando se chega à mesma temperatura do ambiente. Aí é denominado a homeostase ambiental. Crianças e idosos resfriam mais rápido. Pessoas gordas e grandes demoram mais a resfriar. Né? Livores violáceos é o nome que se dá ao efeito do livor mortis. E são mais avermelhados quando mortos por asfixia ou estrangulamento. E aqui está a diferença disso, né? Nesse caso aqui, ó, houve um estrangulamento. Olha a cor. Olha a diferença desse para esse. As bactérias desse gênero aqui atuam na saponificação. Eu achei interessante colocar isso aqui porque mostra que a saponificação, que é aquele lá geralmente que ocorre em um poço, um pouco de água, solo argiloso, local úmido, né, e fechado, também tem bactérias agindo. A família do morto terá direito ao cadáver, inclusive de negar a doação de órgãos de seu parente morto, mesmo que esse tenha manifestado sua vontade quanto vivo. Também terá direito a negar a necrópsia clínica nos casos de morte natural. Entretanto, jamais poderá ceder o cadáver à instituição científica se essa não era a vontade do morto. Ou negar a necrópsia em caso de morte violenta ou suspeita, como prevê a lei processual. Nenhuma inumação será feita sem a certidão de óbito, com o registro do lugar do falecimento. Então, vamos lá. Atestado, certidão e inumação. Se para eu fazer isso aqui, eu preciso desse aqui, e para fazer isso aqui eu preciso desse, é a mesma coisa do que eu dizer que atestado e inumação. Eu posso fazer inumação sem atestado? Não. Por quê? Porque para eu produzir a certidão eu preciso do atestado. É a cadeiazinha. A morte de qualquer indivíduo sob custódia, como a de uma morte natural. Olha que exemplo interessante. Em um presídio, por exemplo, é considerada suspeita e deve ser encaminhado ao ML. Então quer dizer que qualquer pessoa que morreu, uma pessoa estava com câncer dentro de um presídio e ela acabou morrendo em decorrência disso. E ela vai... ou seja, é uma morte natural? Sim, é uma morte natural. Porém, como ela estava sob custódia do Estado, ela é considerada suspeita e essencialmente vai ser encaminhada ao ML. Indivíduos não identificados devem ser encaminhados ao ML, né? Para a principal finalidade, identificação. Morte fulminante, rápida e agônica. A agônica é a mais fácil, né? Que é aquela lenta. Agora aqui, ó, a fulminante e a rápida. Fulminante é imediata, ou seja, a fulminante é mais rápida que a rápida. Já a rápida é imediata. Ela não é tão rápida quanto a fulminante, mas ela também não é tão ligeirinha assim não, né? Ela é imediata. Fulminante, rápida e agônica. Porque aqui ele se colocar isso aqui como sinônimo, tenta estar errado, né? Banca é banca, mas isso aqui
Não é a mesma coisa.